pessoal, beleza? Bom, eu tô no quarto aqui do meu irmão, tem gente lá na sala, então vocês vão acabar ouvindo uns ruídos externos de vez em quando, e é isso. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês por que eu parei de ver pornografia. Cara, antes de eu falar os motivos, eu primeiro vou contar a minha história, ok? Sei lá, eu tava lá até os 13 anos só jogando Pokémon, jogando CS, feliz da vida, junto com o meu irmão gêmeo e tal. E aí num dia teve um corujão de CS. E eu lembro que era de madrugada. E aí, tipo, era, sei lá, 1h da manhã e o cara colocou Multishow. Tinha uma época que Multishow passava pornografia de madrugada. E aí foi naquela época em que eu descobri a pornografia. E, infelizmente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a querer consumir mais e mais, eu comecei a procurar por aquilo. Só que quando tu é uma criança que recém descobre alguma coisa, como por exemplo um palavrão, tu fala muito palavrão, ou uma pornografia, tu começa a consumir bastante pornografia. E não precisa nem ser uma pornografia explícita, pode ser até um clipe de música e tu já quer se masturbar. É uma coisa triste. Enfim, temos esse motivo. Agora, um dos motivos pelo qual as pessoas não devem assistir pornografia é que pornografia é um vício. Pornografia é um vício assim como cigarro, como álcool. Por quê? Porque tu consome uma vez e aí tu quer consumir mais vezes, porque aquilo te dá prazer. Só que a diferença é que ele te dá um prazer efêmero, é um prazer que acaba. Então tu consome pornografia, tá, tudo bem. Só que aos poucos, assim como algumas drogas que são porta de entrada, que fazem tu migrar para outras drogas em busca de mais prazer, a pornografia acontece da mesma forma. Como, por exemplo, de início, tu se contenta vendo um homem e uma mulher, mas depois tu quer ver 2 mulheres, depois tu quer ver 2 mulheres e um homem, aí tu quer ver um homem e 3 mulheres, aí tu já parou na categoria stepmom, aí tu já é incesto. Tu já parou em incesto. Talvez não seja suficiente. E aí vem o funk, e aí tu vem com novinha. Percebe o problema aqui? O problema é que além de tu se frustrar porque tu não consegue mais aquela mesma quantidade de prazer, tu também está fazendo coisas imorais, como incesto. E essas tags crescem. O do novinha cresceu absurdamente com o funk. E um outro problema é que existe tráfico de mulheres. Tem mulheres que elas são traficadas para trabalharem nisso. Por exemplo, se um cara ele é fascinado por asiáticas peitudas, tem pessoas lá na Ásia traficando asiáticas peitudas porque a pessoa quer. Porque isso é oferta e demanda. Na economia existe um conceito chamado oferta e demanda. A partir do momento que alguém demanda alguma coisa, alguém oferta aquilo, porque as pessoas precisam de lucro. Por que elas precisam de dinheiro? Simples. O ser humano ele precisa comer para sobreviver. Já começa por aí. Então o dinheiro em si já é necessário. Mas as pessoas elas querem cada vez mais dinheiro. Então, se eu traficar mulheres asiáticas peitudas e isso me dá dinheiro, então eu vou fazer. Não tem por que eu não fazer, não é mesmo? Mas, na verdade, tem. É crime. O cara não se importa com isso, porque ele está ganhando dinheiro. Percebe? E tem várias outras consequências a partir de assistir pornografia. Uma delas, até o próprio Terry Crews falou que ele é viciado em pornografia, é de que ele começa a tratar as mulheres como um objeto, porque nos filmes é retratado que é muito fácil pegar uma mulher. Então, como assim essa mulher não quer me dar? E aí surgem os, entre aspas, nice guys que falam assim, mas tu não quer dar pra mim? Vadia! Eu sou um cara legal! Não é. Infelizmente não é. Tu tem uma concepção que tu acha que todas as mulheres têm que dar pra ti porque tu viu isso na pornografia, ou porque tu ouviu isso no funk. Porque tu tem que tratar uma mulher como objeto. E aí a pessoa vai me dizer assim, mas eu ouço funk, mas eu não acho que eu seja ocupada. Infelizmente, eu vou ser a pessoa que vai te dar essa má notícia. Porque assim como a oferta e demanda na pornografia acontece com o tráfico de mulheres, com o funk é a mesma coisa. Se um funk amoral, sem letra nenhuma, sem ética, que não respeita as mulheres, vai lá e cresce, e tu acaba escutando esse tipo de coisa, e milhares de pessoas acabam escutando também esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento cresce. Percebe que tu também tem parcela de culpa nisso? E aí qual é o problema? Tu tá lá, tu vê uma pornografia, se masturba, tudo bem,
e aí te dá um vazio. Isso já nunca aconteceu com vocês? Pra mim já. Me deu um vazio e eu penso, cara, por que eu fiz isso? E aí tu vai tendo essa busca incessante por felicidade em coisas que não prestam, e aí tu começa a fazer o quê? Ficar frustrado, tu entra em depressão. E aliás, isso também acontece com atrizes pornô. Muitas delas morrem de depressão e muitas delas também morrem com problemas de DST. Infelizmente, tu que consome pornografia é culpado disso. E aí eu, Victor, quando eu fui introduzido à pornografia aos 13 anos, e eu tô agora com 22, eu parei recentemente, o que aconteceu? Eu dizia, não vou mais consumir pornografia, eu não quero mais consumir, eu não vou mais. Só que eu nunca parava. E aí eu vi esse vídeo que tá dando que me deu essas ideias de tráfico de mulheres, de dados de mulheres que morreram por DST e por depressão. Eu falei, opa, a minha busca por um prazer efêmero não vale mais do que a vida de mulheres. Não vale. E, infelizmente, quando tu consome pornografia, as mulheres morrem, mulheres têm depressão, mulheres são assediadas. Quanto mais escuta funk, acontece a mesma coisa. Mulheres são assediadas. Então, cara, reduzam ou parem completamente, cara. Eu dou meu testemunho, eu tava desde os 13 aos 22, eu consumia. E, cara, quando eu vi esses dados de tráfico e de morte de mulheres por depressão e DST, eu parei. Eu parei, porque o meu prazer não é mais importante do que vida de mulheres. E aí é algo que eu tenho que falar para as pessoas, que muitas vezes as pessoas não dão importância para a vida das mulheres. As mulheres são muito importantes, cara. Então, eu quis dar esse meu desabafo, eu não escrevi roteiro nenhum, eu só fui pensando na minha mente, e assim que eu fui falando foi. E é isso, pessoal. Não tentem buscar prazer em coisas efêmeras. Vocês vão se frustrar, vocês vão entrar numa depressão, ou vocês vão ver coisas horríveis. Cara, e é bizarro, tipo, a pessoa começa a ver coisas de incesto ou coisas até piores. E tu não é dessa forma. Tu não é dessa forma. Tu não precisa disso. Tu é melhor do que isso. Eu sou a pessoa que eu posso te dizer isso. Sim, eu já vi vídeos de stepmom. Já. Eu fiz algo errado. Eu entendo isso. Eu peço desculpas também. Então, tentem parar com esse hábito. Vai fazer bem pra vocês. Vai fazer mal para a indústria do pornô, e tomara que faça, porque mulheres não precisam ser mortas, não precisam ser traficadas, não precisam ter DST, não precisam de depressão. Nada disso é necessário. E para parar, basta que as pessoas parem de demandar. Porque a partir do momento em que tu para de pedir por um serviço, as pessoas param de oferecer. Eu queria ter um telefone fixo, mas aí surgiu o celular sem fio. E aí tá todo mundo em celular sem fio. E as marcas que tinham um telefone fixo, elas não vendem mais. Percebe? As coisas, elas são substituíveis. Principalmente se tu seguir o conceito de oferta e demanda. E é isso, pessoal. Eu queria falar sobre isso aí. Vocês não precisam destruir a ética de vocês por prazer efêmero. Vocês não precisam ser responsáveis por tráfico de mulheres. Vocês não precisam ser responsáveis por depressão de mulheres se vocês simplesmente pararem de consumir pornografia. É um ato humano, tu vai acabar ajudando pessoas, tu acaba cuidando de si mesmo, e é isso. E começa a tratar as outras pessoas com o respeito que elas merecem, ok? Espero que tenham gostado do vídeo e tchau!